Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante, porque a gente vai observando assim no trabalho de sobrevivência, aquele que julga que pode deixar para depois, se a firma tem um movimento, ele vai ficando para trás. E aquele que vai esforçando, ele vai sempre qualificando, vai fazendo um movimento e a pessoa também vai ficando sadia. Nosso trabalho é igual. Então nós temos que nos esforçarmos e continuar fazendo o movimento e a gente vai ficando sadio e nós vamos passando pela vida. Porque a vida, o ser humano é que vai passando pela vida. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Natal 1934. Se cada pessoa observar assim, durante o Natal, ele vai confirmando assim que teve um ano bom. E esse ano a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter tido um aproveitamento. Que independente da pessoa, se ela esforça, o ano vai ser bom. E que de uma maneira geral, todos aqueles que têm uma vontade que os seus familiares se sintam bem, ele esforça o ano todo. Então o ano vai passando e a pessoa vai confirmando assim nas comemorações. Então nós temos que ir fazendo um trabalho assim. E se observarmos, nós tínhamos que estar usando todas as qualidades que nos foram concedidas. Então a gente vai observando assim, que uma pessoa tem um cachorro, aquele cachorro todos os dias, quando a pessoa está nas proximidades da sua moradia, ele sabe quando aquele se encontra nas proximidades. O cachorro já faz a manifestação. Então aquele que vem aproximando, ele vem aproximando também com uma ligação com aquele animal. Aquele animal recebe aquela ligação, por isso ele manifesta. Então nós tínhamos que fazer um trabalho de ir observando como nós nos manifestamos em relação à luz. E essa manifestação tem que ser verdadeira. Na nossa vida diária, todas as coisas precisam de serem verdadeiras. O que corresponde à vida de uma pessoa não é como ela aparenta, é como ela é. E é bom a pessoa ir observando assim que as coisas acontecem na matéria grosseira e acontecem também na matéria fina e acontecem também no espiritual. Então nas graduações sempre tem os acontecimentos. As pessoas que são hostis à luz, quando largam o corpo de matéria grosseira, elas continuam tendo o mesmo procedimento na matéria fina. Isso é bem simples assim, porque a gente vai observando, muitas vezes a pessoa se encontra estudando e ela sente a presença de algo nas suas proximidades. E essa presença é de uma pessoa que já não se encontra mais na matéria grosseira, que agora está habitando o corpo de matéria fina. Então nós temos que lembrarmos que somos assim. Quando nós largamos o corpo de matéria grosseira, nós ficamos com o corpo de matéria fina. E se uma pessoa se encontra na nossa moradia, nas nossas proximidades, esta pessoa não é evoluída. Porque quando a pessoa é evoluída, ela respeita o ambiente que não é dela. Então, para uma pessoa tornar-se evoluída e comportar-se de acordo com a luz, ela tem que ser muito cuidadosa com ela. Os acontecimentos da luz sempre ocorrem assim as hostilizações. Quando a pessoa mantém com uma firmeza, com uma dedicação na sua vida de matéria grosseira, com a responsabilidade no seu trabalho, ela então encontra-se alerta. Então esse sistema de alerta tem que ser do jeito que é para a vida externa, fica bem fácil assim no caso da moradia. A pessoa mora numa casa térrea e tem os barulhos da rua que a pessoa conhece. Então um barulho diferente, a pessoa vai verificar que barulho é aquele, porque aquele morador tem aquela responsabilidade com aqueles elementos daquela moradia. Então ele não fica alheio àquilo que está acontecendo. E é bem interessante porque acontece assim que muitas mulheres falam assim,
que depois que os filhos nasceram, elas nunca mais dormiram a noite inteira. Então estão sempre assim ligadas na responsabilidade que elas têm. Então a criança faz um som e então ela fica atenta àquele som. Então é um sistema de alerta. Então nós, na nossa vida diária, nós temos que desenvolver esta condição para as coisas do Espírito, para as coisas que irão nos possibilitar aquela segurança na continuação da nossa existência. Nós temos que lembrarmos que 80 anos de vida não é uma referência de uma existência. A capacidade para nos tornarmos um auxiliador, para nos tornarmos um vigilante, então nós temos que desenvolver todas estas condições. E é bom assim a pessoa ir observando do jeito que aquela pessoa que anda pela mata foi desenvolvendo a visão dela, porque a pessoa caminha, então ela vai vendo que as sombras apresentam-se como se fossem vultos. Então, através da frequência, do amadurecimento daquela pessoa que caminha pela mata, então ela vai distinguindo o que é sombra e o que é vulto, onde tem animais, onde não tem animais. Então isso é uma condição bem importante, é uma condição que a pessoa desenvolveu. Então para a nossa vida espiritual é o mesmo procedimento que nós temos que ter, de desenvolver uma vigilância. E essa vigilância nós temos que lembrarmos assim que as trevas sempre apresentam uma hostilização com aqueles que trabalham para a luz. Sempre foram hostis com o Filho de Deus, colocaram os obstáculos no caminho do Filho de Deus, depois colocaram o obstáculo no caminho do Filho do Homem, e nós que queremos trabalhar de acordo com a luz, também seremos questionados e colocarão obstáculos. Nós temos que lembrarmos que a luz é eternamente mais forte e ela se encontra nesta condição de atuar quando aquele que se encontra nesta condição de firmeza, de determinação, de querer realizar aquilo que precisa de ser realizado de uma maneira correta. Esse que tem esta vontade, ele também será sempre auxiliado. A gente vai confirmando assim no caso de filhos. Aquele filho que apresenta boa vontade, os tutores sempre apresentam uma maneira de colaborar com ele, de possibilitar que ele realize aquilo que ele precisa, naquele empenho, na proporção. Então a luz atua desta maneira com aqueles que têm vontade de qualificarem-se. E nós sabemos assim que tem um ensino muito importante que fala assim que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Quer dizer que mesmo uma pessoa tendo um conhecimento, mas se ela não tiver um propósito dentro dela, ela poderá não ser escolhida. Ela poderá não fazer parte daqueles que sobreviverão ao juízo final. Então a manifestação da luz apresenta desta forma, que nos possibilita uma satisfação interna. Fica bem fácil assim da gente ir observando no nosso dia a dia, quando a gente realiza uma função que cumpre aquela responsabilidade dentro da pessoa que fez isso com um trabalho que apresenta uma lucidez, ela sente feliz durante o dia e ela sente feliz também quando ela conclui. Caminhar de acordo com a luz, a pessoa também tem que lembrar que ela sempre tem que ir qualificando. Então não é mais ou menos, a pessoa tem que lembrar assim. Com os animais que são criados soltos, a gente vai observando assim, e todos apresentam um porte bonito, na proporção, desenvolvidos. Então vai confirmando assim que os mais fracos são os que são pegos pelos predadores. Nós temos que lembrarmos que a qualificação também do espírito humano está conforme ele atua, independente da profissão que ele tem para a sua sobrevivência na matéria grosseira, que são coisas distintas. Que nós temos que sermos também um reflexo da nossa vida, do nosso comportamento, como nós apresentamos. Então a nossa referência na matéria grosseira está sempre relacionada assim, como nós nos apresentamos diante dos nossos
semelhantes e qual é o procedimento que precisamos de continuar tendo. O trabalho para a luz é todo um sistema, não é somente numa parte. A pessoa pode apresentar uma qualificação um tempo, mas ela está sabendo que ela tem que apresentar todas as outras qualificações. Então ela apresenta uma qualificação para um setor. Então naquele setor ela tem que lembrar assim, tá bom, mas então ela tem que agora desenvolver os outros. Quando uma pessoa nas suas funções fala que ela só sabe uma parte da sua função, então tem que lembrar assim, que se ela quiser continuar sobrevivendo daquela função, daquela profissão, ela tem que aprender todas as outras partes. Isso é uma condição física, porque na sobrevivência tem essa seleção. Aquele que sobrevive daquelas atividades, ele tem que apresentar toda uma qualificação. Natal 1934. Toda manifestação da luz na Terra sempre tem os auxiliares, e os auxiliares atuam de uma maneira possibilitando que aquele que é enviado receba uma proteção, porque a força que ele traz é uma força superior e é de uma grandiosidade que ele não apresenta aquela condição se não tiver em volta dele aquela proteção, enquanto o seu corpo não se encontra ainda com aquelas vibrações normais. Então ele recebe a força e o corpo tem uma transformação. A proteção sempre existiu. E a luta não é somente na matéria grosseira. Na matéria grosseira a pessoa tem o propósito. E nós sabemos assim que o propósito, devido às limitações que apresentam na matéria grosseira, se a pessoa não perseverar ligada na luz, então num período pequeno ela para com aquele propósito. Fica bem fácil assim a gente ir analisando a questão da profissão. A pessoa quer ter uma profissão, então as dificuldades que apresenta naquela atividade, então um tempo depois ela muda de profissão. Ter um propósito, a pessoa tem que saber que ela precisa de manter-se firme, mesmo no período em que ela se encontra com o seu corpo em repouso. Na nossa vida diária, nós sabemos assim que quando nós colocamos o corpo na cama para o repouso, o nosso espírito larga o corpo e vai continuar tendo atuação. Então, com a firmeza do propósito, na matéria fina continua também a atuação. E assim a gente vai sabendo assim que a luta que existe na matéria grosseira com as coisas que nos apresentam, então a pessoa tem que lembrar que ela precisa de continuar firme, porque se ela continua firme, na matéria fina também continua desenrolando as lutas. E a luta, somente da pessoa ter o propósito dentro dela, é como se fosse assim uma espada afiada que ela tem na mão. Aquela segurança, aquela determinação. E a gente vai observando assim, quando tem um cachorro, e esse cachorro é bravo, pode ter acontecido aquele cachorro ter sido solto. Aquela pessoa que conhece animais e que tem uma firmeza dentro dela e que mantém-se desperto, o cachorro fica nas proximidades, faz a ameaça de atacá-lo e não ataca. A pessoa mantém-se desperta e ela consegue resolver esse assunto assim, com a firmeza que ela apresenta. Ter a firmeza não é somente para o cachorro. O cachorro é um exemplo assim, porque todos nós conhecemos. Ter a firmeza é para todas as coisas, na nossa perspectiva de vida. Então a nossa perspectiva de vida tem que ser de uma maneira que nós colocamos o primeiro mandamento em primeiro lugar. Todas as outras coisas são de nossa responsabilidade. Nós procuramos corresponder com a responsabilidade, mas nós temos que lembrarmos que o propósito é individual. Voltar para a pátria do espírito não é mais ou menos. A pessoa tem que ter uma convicção dentro dela daquilo que vai ser bom para a sua existência.
tem que lembrar que não tem importância como a pessoa faz para ela sobreviver, tem importância de como ela corresponde com aquelas responsabilidades que ela tem, a sua firmeza, a sua dedicação, a sua maneira de ser. Também tem a relação assim bem séria que a gente vê que os filhos são a correspondência daquilo que os pais são de dentro. Se os filhos são diferentes, aparentam ser diferentes, mas eles correspondem como são os pais. Fica bem fácil assim da gente ir observando as condutas. Sempre está relacionado de como a pessoa é dentro dela. O conhecimento do livro Na Luz da Verdade vai possibilitar que a pessoa mantenha-se dentro dela aquela firmeza, aquilo que ela precisa para ela mesma. Porque desenvolver a condição de ser um defensor da palavra, de ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, de apresentar as orientações que precisam no momento em que precisa. Então é um trabalho bem intenso que cada um tem que desenvolver. E o conhecimento faz com que a pessoa apresente uma segurança. Numa profissão, aquele que tem o conhecimento, ele é que é questionado. Se ele não apresenta uma capacidade para responder sobre aquele conhecimento que ele tem, então nós sabemos assim que as perguntas terão que ser feitas para outro e ele perdeu a oportunidade. Numa época seguinte poderá ter novamente a oportunidade, mas no momento surgiu a oportunidade e ele não pôde corresponder. Então a qualificação que nós temos que ter é diariamente. Sabemos assim que não adianta a pessoa falar que não tem tempo na vida. Não justifica, porque ela observando a vida dos conhecidos, a vida do pai, a vida dos conhecidos do pai, que atuaram da mesma forma de julgar que não tem tempo e depois não tiveram tempo realmente. Nós não podemos ficar à mercê. Então nós não sabemos o tempo que nos resta. Então nós temos que fazer esse trabalho conosco mesmo. Sempre ter uma dedicação para os ensinos e de ir verificando como nós nos encontramos. Porque quando uma pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, assim que ela vai acostumando, ela vai mudando a norma do tempo dentro dela e ela vai vendo aquilo que é bom para ela numa fase seguinte da sua existência. Então ela vai caminhando, ela vai orientando. Cada um sabe que quando tem que fazer um reinício de uma nova atividade, é muito trabalhoso e apresenta muitas vezes insegurança, justamente por encontrar-se numa condição que não tem um conhecimento daquilo que precisa de ter. Mudar a norma do tempo e do espaço vai possibilitando esse alinhamento. Então a fidelidade à luz vai tendo esta coisa muito boa assim, da pessoa ir vendo como é melhor para ela, não é como é melhor para todos. Então muitas pessoas usam o termo coletivo, mas se cada um observa, a vida é sempre numa condição individual. É como eu me encontro apresentando a capacidade, a capacitação para ser um mensageiro da luz, para ser um enviado, para me qualificar. Toda época tem as oportunidades e as oportunidades têm que ser para aqueles que apresentam uma melhor qualificação. E a melhor qualificação é uma firmeza interna, é uma perspectiva interior da segurança do propósito que a pessoa está desenvolvendo. Nós sabemos assim que sempre falamos de um ano de realização, de um ano de benefício, e muitos falam assim de um ano de muito trabalho, mas tem que lembrar que teve o benefício. Então aqueles que não tiveram o trabalho encontram-se numa condição muito preocupados. Foi um ano de realização, foi um ano de muito esforço. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que preencher todos os degraus que a vida vai apresentando. Então o esforço é a vida toda. E o esforço maior é quando a pessoa está trabalhando com ela. Então a pessoa vê assim como ela se encontra sentada, como ela se encontra sobrecarregando partes do corpo,
Então esse trabalho é aquele trabalho que vai possibilitando assim um equilíbrio. O equilíbrio vem de todas as maneiras, porque quando a pessoa começa a perceber-se, ela vai vendo que ela tem tanta coisa ainda para conquistar, que ela não teria tempo para fazer uma observação sobre outra pessoa que não apresenta uma finalidade. E que também nós temos que lembrarmos, assim, mesmo a pessoa tendo uma dedicação aos estudos, ela também tem uma responsabilidade com ela. Ela tem que desenvolver esta capacitação de ir percebendo-se. Então o Filho de Deus, ele foi hostilizado, o Filho do Homem foi hostilizado, e hoje aqueles que querem trabalhar de acordo com a luz, se eles se esforçam, eles conseguirão ir vencendo as etapas que vierem a apresentar. As etapas apresentam. Como a pessoa vai qualificando, ela então vai superando as etapas. E quando uma pessoa tem muita facilidade para falar, e tem aquela referência que falam assim que ela tem pouco saber. Então nossa vida tem que ser pautada pelos ensinos. O Filho de Deus veio, trouxe os ensinos, trouxe a possibilidade. O Filho do Homem veio complementando, trazendo o livro na luz da verdade e nos possibilitando assim ter a condição de ser um defensor dos ensinos. E para nos tornarmos assim, nós temos que ter um conhecimento e ter um aprofundamento. Então, toda época, quando vem o portador da verdade, vem também os seus auxiliares. A firmeza desses auxiliares possibilitam assim que esse portador da verdade continua recebendo os auxílios. E é muito importante porque esses auxílios são de uma grandiosidade. Na época em que Jesus estava crucificado, ele pergunta ao Pai por que o abandonou. Esta referência é bem simples e a manifestação que acontece imediatamente sabe assim que ele não foi abandonado. O que estava era cumprindo um tempo que o seu corpo físico necessitava para que houvesse o desenlace. Então, nós sabemos que os auxílios da luz, eles atuam para todos. Numa pequena escala, nós vamos confirmando na sala de aula. Os alunos que apresentam um comportamento, uma bondade, uma maneira de ser, eles são auxiliados com maneiras diferentes de receber as informações, maneiras diferentes de apresentarem os trabalhos que são pedidos a eles para que eles desenvolvam as habilidades, para que eles tenham um aprofundamento naquele conhecimento. Então nós, se voltarmos para a luz, interessado em servir a luz, em viver de acordo, conhecendo o livro na luz da verdade, então os auxílios também passaremos a ter. Então os auxílios manifestam assim de uma maneira bem simples, que é dar continuidade àquilo que nós estamos trabalhando. Então muitas vezes a pessoa tem uma determinada dúvida ou tem uma determinada vontade, os auxílios vêm nesta direção, dando a ele o prosseguimento daquilo que precisa. Natal de 1934. Quando Jesus esteve aqui, ele disse assim que viria um outro. Natal de 1934 é esta referência assim, uma solidificação do início do juízo final. E o espírito humano sempre tem que lembrar assim que para todas as coisas na criação tem um tempo. E nós tivemos um tempo para ter o nosso desenvolvimento. Com isso, esse início do juízo final vai fazendo a seleção daqueles que se prontificam em conhecer os ensinos e viver de acordo com os ensinos, e a separação. A separação, aqueles que se encontram separados, eles sempre vão hostilizar aqueles que encontram-se numa condição de ligado à luz. E a gente vai observando que isso é uma condição verdadeira. Os costumes. Então, aqueles que se encontram ligados à luz sempre vão apresentar costumes bons, de alimentos adequados que possibilitam a saúde do corpo físico, costume de apresentar-se adequadamente, ter o conhecimento dos alimentos e costumes de respeitar o outro.
O respeitar o outro tem que lembrar assim que não é numa condição de deixar o outro, é numa condição de apresentar uma firmeza, uma determinação, um posicionamento, uma segurança que o outro sinta-se numa condição de distante. Muitas pessoas acham assim que precisaríamos de relacionar com todos. Precisamos de relacionar com aqueles que têm costume bom, porque aqueles que não apresentam assim um costume bom, eles têm uma facilidade muito grande de permitirem aquela coisa gentil, um sistema de gentileza falso que não traz um benefício para aqueles com quem ele relaciona, porque estão sempre querendo conceder uma concessão. A capacidade de uma pessoa tem que lembrar que precisa de ser de uma maneira que ela possa ser firme e definida. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que preencher o conhecimento dos ensinos e ela tem que posicionar também sobre os ensinos. Fica bem fácil assim da gente ir observando numa empresa. Se um funcionário não corresponde às normas daquela empresa, dizem-se a ele que ele não pertence à empresa pelo comportamento que ele está tendo. Então a separação do joio do trigo vem assim, de apresentar esta condição de ser de acordo com a luz. Então a pessoa tem que ter esta capacidade dentro dela de posicionar, de defender os ensinos e de lembrar assim que sempre teve aqueles que defenderam os ensinos e que prontificaram em conhecer os ensinos. Em 1934 teve o início do juízo final e agora está tendo a conclusão. E a conclusão é essa condição muito importante que sempre foi falado assim da separação do joio do trigo, a separação do leão dos cordeiros. Então as pessoas que valorizam as coisas que não trazem benefício e que para que ela mantenha aquele valor ela tem que hostilizar os outros que têm uma maneira diferente de ser, e essa maneira diferente é justamente porque tem os valores. Então os valores para o espírito são superiores aos valores que encontram-se na matéria grosseira. Mas aquele que estuda o livro na luz da verdade tem que ter este conhecimento. Ele é que tem que apresentar uma segurança de como é que precisa de ser na sua existência. Então, toda época, a pessoa tem que lembrar que ela tem que irradiar esta condição, esta força. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando quando uma pessoa quer algo, ela fica impregnada com aquilo, ela procura saber a importância daquilo que ela está querendo, onde ela faz a aquisição e qual é o procedimento que ela precisa de ter para cultivar aquilo que ela está querendo. Conhecer os ensinos é o mesmo procedimento. É conhecer aquilo que a pessoa está precisando para a sua vida interna. Quando estuda o livro na luz da verdade, a pessoa se encontra numa condição de segura do seu dia a dia, daquilo que ela precisa para ela mesma. E ela vai determinando a sua vida, ela vai determinando a sua maneira de ser, porque a pessoa apresenta aquela segurança, aquela irradiação. A segurança e a irradiação a gente vê que existe. Então as referências que se falam sobre uma pessoa é como ela é como ela irradia. Pode ser com pessoas, pode ser com animais. O conhecimento do livro na luz da verdade possibilita aquele que quer voltar para a pátria do espírito e aquele que tem vontade de tornar-se um auxiliador. E um auxiliador, ele trabalha naquela condição de primeiro ele tem que ser, para depois ele poder falar alguma coisa. Não é querendo somente, a pessoa tem que desenvolver as capacitações para aquilo que ela acha que vai ser bom para a sua existência.